Porque muitas vezes o que atrapalha a projeção é o condicionamento que a gente tem. Por exemplo, vou dar um exemplo. É tudo uma questão de foco, de atenção. Porque você fala assim, você tem o cérebro físico do corpo físico, o paracérebro do psicossoma e do corpo mental, enfim. Mas aí você pensa assim, não, então você viveu uma experiência de psicossoma, tem que passar para o cérebro físico. Agora, veja, se você fizer um trabalho, a gente chama até de saturação mental. Se você fizer um trabalho nesse sentido, por exemplo, você quer se projetar. Então você toda hora pensa em projeção, lê coisas sobre projeção. Aí o que vai acabar? Você vai criar um condicionamento positivo para o seu cérebro associar essas questões à projeção. Por exemplo, já pensou assim, às vezes você quer trocar teu automóvel, por exemplo, e você pensa num determinado carro, você quer uma marca tal vermelho. Aí você começa a observar na rua e começa a ver mais daquele mesmo carro. Eles já estavam ali. Mas o que mudou? Você criou uma mente seletiva, né? Você criou algo para você observar, a sua atenção seletiva seria a palavra mais adequada, e ela tá ali selecionando aquele automóvel que você quer comprar, entendeu? Aí você começa a ver mais dele. Eles estavam ali, mas você não percebia, porque não era foco da sua atenção. Isso vai acontecer com a projeção. Nós precisamos ter essa saturação mental, ou seja, se interessar pela projeção, estudar sobre a projeção e estar pensando na associação dela no nosso dia a dia. Tipo assim, encontramos uma pessoa, qual a relação com a projeção? Tem alguma situação aí interassistencial em andamento? Como é que é? Aquilo tudo fazer parte do teu foco de atenção para você dar importância suficiente. O que vai acontecer? Quando você sai do corpo, você pode até não estar com o cérebro físico, mas aquilo está forte. Então você vai vivenciar e aquilo vai facilitar. Entendeu? Então é uma das maneiras aí que tem. Outra coisa assim, a gente às vezes fala assim, daquela técnica, eu estou projetado? Eu estou projetado? Você está fora do corpo, você se pergunta para si mesmo, será que eu estou projetado? Né? Isso pode fazer com que a pessoa desperte, porque ela vai ver que é uma realidade que ela está pensando fora do corpo e aquilo pode provocar o aumento da lucidez porque ela está às vezes vivenciando aquilo. Entendeu? É todo um processo que você vai trabalhando para ampliar a questão da lucidez, que ele começa pela atenção. Ele começa por algumas ações no físico, no corpo físico, de pensamento, de acesso de informações, de saturação positiva sobre aquele assunto, de estudo sobre aquele assunto, né? De você elaborar perguntas assim, se eu estiver fora do corpo, eu vou fazer essa pergunta para mim. Então, você faz todo esse trabalho no intrafísico, o seu cérebro cria uma forma de decodificar as vivências que você vivencia lá. Isso facilita. Facilita. Até mesmo quando você está projetado, né? Experiência assim, já aconteceu comigo. Eu estou projetado, fico pensando, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, mas mesmo assim é difícil você se dar conta que você está projetando. Você está lúcido, você está conversando com as pessoas racionalmente, está observando, mas a gente não... Eu vou te falar uma que aconteceu comigo. Uma vez, eu despertei lúcido dentro da sala de um apartamento de uma pessoa que eu não conhecia. E aí eu vi um cara assim com a camisa branca arrumando a gravata. Era de manhã, assim, né? Falei, opa, invadi a casa de alguém. Eu me dei conta que eu estava projetado. Eu falei, eu preciso sair daqui, porque eu sabia, na hora veio, eu estou num local que não é, eu não estou permitido aqui, eu não tenho permissão para estar aqui, né? Eu despertei ali, não sei o que eu estava fazendo ali. Aí eu peguei, atravessei uma parede. Quando eu atravessei a parede, Luiz, eu entrei no banheiro. E no banheiro, eu só vi a silhueta rapidamente, assim, embaçada, de uma mulher tomando banho. Falei, nossa, piorou a situação, agora que eu preciso sair mesmo, estou invadido. Aí eu atravessei outra parede e saí na rua. Mas eu saí na rua e vi que era um prédio, não muito alto, de uns 4, 5 andares. Eu saí assim na rua. Aí eu comecei a voar, assim, voltar, encontrei uma consciência, aí ela me levou para uns lugares. Tinha lá um trabalho extrafísico para fazer, algumas coisas assim. Mas foi muito... Você entendeu? Então, quer dizer, aquele processo do pensamento todo, isso para mim foi nítido, eu não tive dificuldade, porque foi impactante, então eu, de algum modo, eu registrei mais fácil.
Foi um registro. Uma Mas isso aí foi uma curiosidade vivência. agora, uma curiosidade. Quando você volita, você voa. Você voa igual Superman? Você voa em pé ou você voa sentado? Vou falar minha Luiz, experiência, mas comigo eu quero aconteceu um saber negócio. Eu passei a uma questão dos temporada, condicionamentos, né? A questão uma temporada encucado. Por que que eu não consegui? Eu despertava fora do corpo, sabia que eu estava projetado, eu começava a voar, mas eu não conseguia passar da altura dos postes. Parecia que eu ia bater no poste alto, assim, dos fios ali. Isso, nossa, foi uma temporada, assim. Eu tentava passar daquela altura, mas não pegava a altura. Eu não conseguia. Havia alguma dificuldade. Isso aconteceu comigo, eu vou te dizer, pelo menos umas 20 vezes. 20 episódios diferentes. Vai, eu tô chutando um número mais ou menos. Porque eu sei que foi mais de 10, né? Mas que eu estava fora do corpo, me vi fora do corpo, e eu tenho anotado isso aí, né? E estava naquela condição. Mas isso depois passou um tempo, até eu tive uma projeção uma vez, que uma Consex falou assim para mim, ó, nós vamos fazer um treino de voo. Então nós fomos lá no topo de um prédio, ela me levou no topo de um prédio, e aí ela falou assim, ó, nós vamos sair aqui volitando, depois nós vamos para outro lugar. Isso tudo mentalmente, eu sabia que estava projetado. Mas na hora que eu fiz aquilo, Luiz, primeira coisa que eu fiz foi assim, ó, comecei o processo da gravidade, comecei a descer. Aí eu fiz aí eu comecei a volitar. Mas no condicionamento me levou para aquele processo inicial, né? Então, eu me lembro que ele estava fazendo um treino, tá me ajudando ali a dominar o processo. Eu acho que o que atrapalha a gente são os condicionamentos. A forma de volitar, acho que vai depender muito do condicionamento da pessoa também, sabe? No meu caso, eu não me vejo assim que nem o Superman, não me vejo nada disso. Era como se eu não visse o corpo. Eu vejo, geralmente nessas volitações, é a consciência viajando assim, né? Mas me dá a impressão de que eu não tô na posição do Superman, eu tô na posição em pé. Essa é a impressão que eu sinto, a sensação que eu tenho. Porque assim, eu teria que olhar tudo, mas eu não tô me lembrando de alguma que eu tenha olhado. Mas eu sempre tive essa sensação que é um deslizar em pé, assim, né? Essa dos postes, essa eu me lembro muito bem que era em pé. Entendeu? Tá. Mas porque quando a gente fala em volitar, dá a impressão, quando a pessoa conta, que a pessoa está voando igual Superman. Né? Porque aí, eu analisando as minhas volitações, é em pé. É como se fosse deslizando em pé. Uhum. Este é um corte do canal PAC. Se você gostou, deixe seu triplo C, curte, compartilha e comenta. E se inscreva no canal. E até o nosso próximo corte. Obrigado.